Vamos agora, então, para a parte 5 do nosso estudo da teoria dos conjuntos. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like no vídeo e não esqueça do mais importante para você aprender matemática, né? Pega o caderno e copia tudo que eu estou passando aqui, bom? E assim você vai aprender, tá? Na parte 5, nós vamos falar sobre a relação de pertinência, que é descrita por esses dois símbolos aqui, ó. A gente vai dizer quando um elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. E essa relação de pertinência nós trabalhamos quando estabelecemos uma relação entre um elemento e um conjunto, tá? Então, um determinado elemento vai pertencer ou não a esse determinado conjunto. Se pertencer, você vai utilizar esse primeiro símbolo aí, que é o Ezinho, né? Parece uma letra E ali, ó. Uma letra E, né? E se não pertencer, se o elemento não pertencer ao determinado conjunto, vai ser o E com o risquinho nele, tá? Então, vamos pegar aqui o conjunto das vogais, que é o que a gente vem trabalhando, né? O conjunto A, formado pelos elementos A, E, I, O, U. Então, a gente determinou que são os conjuntos das vogais. E vamos trabalhar essa relação de pertinência, saber se os elementos que eu vou colocar aqui pertencem ou não pertencem àquele conjunto A. Então, o primeiro elemento aqui, ó, o elemento Azinho, em relação ao conjunto A. O Azinho pertence ou não pertence? Eu vou utilizar o primeiro ou o segundo símbolo? Eu vou utilizar o primeiro símbolo, né? Pertence. Tá? Você pode observar por que pertence, professor. Olha lá dentro das chaves. Tem o Azinho lá dentro das chaves? Tem o Azinho dentro das chaves. Então, o Azinho pertence àquele conjunto. Mas, professor, é tão simples assim e óbvio? É. Muitos são, né? Já tem outros que não serão tão óbvios, né? Obviamente, tá? Então, bora ver aqui outro exemplo, né? Só que antes, olha só, a leitura que você vai fazer. Você vai dizer assim, ó. A pertence ao conjunto A. Ou Azinho pertence ao conjunto Azão, não importa. Vamos pegar agora outro elemento. O elemento B, a letra B. Em relação ao conjunto A, B pertence ou não pertence? Vai utilizar o primeiro símbolo ou o segundo símbolo aqui. Você olha lá para dentro das chaves, lá dentro daquele conjunto A, você percebe que ali não tem Bzinho. Então, a gente vai dizer que Bzinho, olha só, não pertence ao conjunto Azão. Tranquilo? Então, bora aqui, ó, vamos continuar. E a letra E, e a vogal E, pertence ou não pertence ao conjunto A? O que você acha? Está dentro das chaves? Tem lá dentro das chaves? Tem. Então, o Ezinho pertence ao conjunto A. Bora ver outra aqui, ó, W, a letra W. Em relação ao conjunto A, pertence ou não pertence? W não pertence ao conjunto A. Olha como é que isso aqui é tranquilo, né? Olha como é que isso aqui é bem óbvio, né? Você não enxerga W ali dentro daquelas chaves, dentro do conjunto A. Então, W não pertence ao conjunto A. Vamos ver aqui outro conjunto, que é esse conjunto X aqui, ó. É X tal que X é um número primo positivo. Então, bora trabalhar isso aqui, ó. Vamos fazer as seguintes perguntas aqui, ó. 2. O elemento 2 pertence ou não pertence àquele conjunto ali? X é igual a 2? 2 é um número primo? Sim, 2 é um número primo. 2 é positivo? Também. Logo, a gente vai dizer que 2 pertence ao conjunto X. Viu como é tranquilo? E o 8? Pertence ou não pertence ao conjunto X? Então, vamos pensar um pouquinho. 8 é um número primo? Não. Aí você tem que saber a definição de números primos. São números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, ele possui 2 divisores. O 8 possui quantos divisores? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8, né? Então, ele possui 4 divisores. Portanto, a gente vai dizer que 8 não pertence ao conjunto X. E o 13 é um número primo? Pertence ou não pertence ao conjunto X? Ele é positivo? Pertence, né? Porque, além dele ser um número primo, ele é um número positivo. E o número 1, pertence ou não pertence ao conjunto X? O que você acha? O 1 tem quantos divisores? O 1 tem apenas um divisor, né? Que é ele mesmo. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas é apenas um divisor no fim das contas, né? Que é o próprio 1. Tá? Então, o número 1 não pertence ao conjunto X, né? Que é o conjunto dos números primos positivos. Então, olha só aqui, ó. 1 não é um número primo. Então, essa foi a parte 5. Eu espero você na parte 6 do nosso estudo da teoria dos conjuntos.